Para nossa meditação nesse dia de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada afora. Que a palavra do Senhor ela vem trazer para nós que a gente não pode se dar por vencido diante das situações que a gente passa. A Bíblia diz que aquele homem, ele era cego e vivia mendigando à beira do caminho, né, nas estradas, tentando ver se passava algum viajante que não conhecia ele e que pudesse dar alguma esmola para assim ele sobreviver. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele ouviu falar de Jesus que estava saindo da cidade de Jericó, e aquele homem ouviu, né? Ouviu que era Jesus o Nazareno, mas ele não ouviu só que era Jesus, ele ouviu que era Jesus o que fazia milagres, o que curava, o que libertava, o homem que abria os olhos dos cegos, porque Jesus já tinha curado outros cegos, o homem que fazia morto ressuscitar, porque Jesus já havia ressuscitado mortos, o homem que fazia mancos, aleijados, paralíticos andarem, voltarem a ter sua vida normal, ou passarem a ter uma vida normal, porque ele também curou pessoas que tinham problemas de nascença. E então ele ouvindo falar desse Jesus, esse Jesus que opera milagre, esse Jesus que liberta, esse Jesus que expulsa demônios, esse Jesus que abre os ouvidos dos surdos, esse Jesus que solta a língua dos mudos e dos gagos, esse Jesus que dá uma vida nova, transforma o ser humano, tanto no físico quanto na alma. Ele ouviu esse Jesus e ele ficou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar para ver, porque se ele, talvez ele tenha pensado, pode ser que ele tenha pensado, se Jesus vai muito longe, eu vou falar alto para ver se ele escuta. E ele vem até a mim, ou ele manda alguém até a mim, ou ele manda uma palavra para que eu possa ser curado, ser abençoado. E aí ele começou a falar e pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que Jesus, por enquanto, não respondeu nada. Jesus, às vezes, fica em silêncio também com a gente. Mas algumas vezes ele fica em silêncio porque ainda não chegou o tempo de trabalhar, de operar, de agir na nossa vida do jeito como a gente espera, do jeito como a gente deseja. Às vezes ele está preparando a gente para algo melhor do que a gente espera. E a Bíblia diz também que aquele homem começou a continuar clamando. Alguém até chegou para ele enquanto ele clamava de novo e disse: Não, cala-te, ele não vai te ouvir. Não, para de clamar, ele não vai vir até aqui. Jesus jamais vai deixar o que ele tem por fazer, muitas coisas mais importantes para fazer, para poder ouvir a tua oração, o teu clamor. Mas aquele homem não se importou com isso, ele não se importou com a multidão, ele não se importou com as palavras contrárias, mas ele apenas olhou para Cristo, ele apenas olhou para o poder de Deus que estava ali operando em Jesus, a virtude de Jesus poderia chegar até ele, então ele disse: Não, eu vou clamar mais alto, eu vou pedir mais, vou continuar pedindo. Porque a Bíblia diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta é aberta. Então, Jesus ouviu aquele homem, né? Ele já tinha ouvido, só que ele estava ali dando o tempo. A gente não sabe se Jesus queria preparar aquele homem, se Jesus queria ver a reação dele diante das adversidades, né? Das palavras contrárias. A gente não sabe qual foi o sentido, somente que Jesus não respondeu imediatamente, que às vezes ele não responde imediatamente, e tem oração que Jesus responde imediatamente, mas tem oração que ele não vai responder imediatamente. E a Bíblia diz que aquele homem ouviu quando alguém chegou e disse: Olha, o mestre te chama, porque Jesus tinha dito para alguém: Vai lá e chama ele, vai lá e traz ele até aqui. E disse: Tem bom ânimo, ou seja, te anima. Quem sabe aquele homem já estava pensando: Eu vou desistir porque eu já gritei tanto,
né? Às vezes a gente também tá assim, eu vou desistir porque eu já orei tanto, eu já fiz tanto, eu já jejuei, eu já fiz campanha de oração, eu já fiz tantas coisas e Deus não ouviu ainda minha oração, meu clamor, vou desistir. Mas aí a Bíblia diz que aquela pessoa chegou para ele e disse: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nessa manhã, Deus também, nessa hora, nesse momento, Deus também está dizendo: levanta-te, tem bom ânimo. E a Bíblia diz que aquele cego, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ou seja, ele não quis saber, não contou conversa, colocou todas as suas forças para poder ir até Jesus, colocou todo o seu esforço para poder chegar, para receber a sua bênção. E a Bíblia diz que quando ele chegou a Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus afora. Porque quando a gente recebe o milagre de Jesus, a gente tem que continuar na presença dele. Tem muita gente que recebe bênçãos, que recebe milagres de Jesus, mas não perseveram na fé em Jesus Cristo para a salvação. Aquele homem, ele continuou, ele perseverou e ele alcançou a vitória, mas ele continuou adorando a Deus, ele continuou servindo ao Senhor. E assim é a vida da gente também. Todos os dias a gente tem que clamar, pedir, mas agradecer também. Eu creio que aquele homem, quando ele continuou seguindo Jesus, depois de ser curado, foi para poder dizer: não, agora eu vou ter que dedicar minha vida a ele, porque ele fez por mim o que ninguém poderia fazer. Como tem aquele hino da harpa que diz: ó meu Jesus, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Porque só Jesus pode fazer o que o ser humano não faz, o que a medicina humana não faz, o que juiz, advogado não faz, o que nenhuma pessoa familiar, parente da gente pode fazer, mas Jesus pode fazer.